Lucas, Deus te use. Irmãos e irmãs, é uma alegria bastante grande poder voltar aqui e compartilhar com os irmãos e com as irmãs um pouquinho das Escrituras. Já estive com os irmãos algumas vezes. Irmãos, tivemos um probleminha aqui no áudio, mas voltando um pouquinho, é uma alegria bastante grande eu poder estar novamente com os irmãos, com as irmãs. Já estive aqui algumas vezes, em alguns cultos presenciais, já estive em um dos cultos digitais que nós tivemos, virtuais. É sempre uma alegria e todas as vezes que eu estou aqui, eu expresso que a alegria de estar aqui tem razões pessoais. A Igreja Batista em Quitaúna é a igreja mãe da Igreja Batista em Porto Feliz, onde eu cresci, onde meu pai é pastor, e durante essa semana, eu comentando com meu pai que eu pregaria novamente aqui na Igreja Batista em Quitaúna, ele me lembrou de algo que eu não lembrava. Ele falou: Lucas, você foi membro da Igreja Batista em Quitaúna. Porque antes da congregação de Porto Feliz se tornar uma igreja em Porto Feliz, todos éramos membros em Quitaúna. Então essa era a novidade que eu comentei com o André, e mais uma vez expresso a alegria das histórias se cruzando, a alegria de nós vermos, há tantos anos atrás, o investimento da Igreja Batista em Quitaúna, numa cidadezinha do interior, e essa cidade frutificou, e ali o evangelho foi plantado, e ali hoje existe uma igreja, e dali boa parte da minha formação no evangelho é fruto do trabalho ali, é fruto do investimento dos irmãos ali, e hoje eu posso retornar aqui com o coração alegre, para compartilhar com os irmãos a alegria desses 63 anos e para dizer que esses 63 anos não têm sido vãos. E prova disso é que eu estou aqui, prova disso é que a igreja cresce, prova disso é que irmãos e irmãs são abençoados e abençoadas todos os dias nessa comunidade. Então, eu registro minha alegria, eu registro novamente o meu prazer de poder estar com os irmãos. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês o texto da carta aos Efésios, o capítulo 4, os versos de 1 a 6. Carta aos Efésios, o capítulo 4, versos de 1 a 6 dizem o seguinte: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Vamos mais uma vez orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua igreja aqui em Quitaúna. Obrigado, Pai querido, pelos irmãos e irmãs que aqui podem se edificar mutuamente. Obrigado, Senhor Deus, porque o Teu evangelho tem sido real nessa igreja. Obrigado, Senhor Deus, pelos 63 anos dessa igreja. Pedimos, Pai querido, que o Senhor, neste momento, abra os nossos corações e o nosso entendimento, que o Senhor nos dê clareza da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito faça a Tua palavra viva, Senhor Deus, em nossos corações, para que nossas mentes, Senhor Deus, discernam o Teu querer para a Tua igreja. É o que nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. E amém. Eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite uma preocupação que tenho quanto à igreja brasileira. Não é uma preocupação específica quanto à igreja em Quitaúna, porque eu não conheço de pertinho, ainda que tenha essas histórias em comum, ainda que seja amigo do pastor André, não conheço o cotidiano da igreja, não conheço cada irmão, mas por vezes nós observamos tendências maiores
na igreja no Brasil e nós queremos nessa noite, a partir dessa tendência, alertar os irmãos, porque é fato que nós poderíamos pensar na história da Igreja Batista em Quitaúna daqui para trás. É fato de que, nesse tempo, nós estamos alegres por esses 63 anos e podemos olhar para trás com alegria. Mas também é um fato de que a Igreja Batista em Quitaúna precisa olhar para frente, olhar para o seu futuro. E ainda que nós queiramos enxergar sempre um futuro positivo, nós precisamos estar alertas aos perigos que, por vezes, atravessam a Igreja de Cristo. E eu quero compartilhar com os irmãos essa preocupação para que os irmãos estejam alertas, para que os irmãos pensem e se edifiquem mutuamente, sempre com esses elementos na cabeça. A Igreja no Brasil, não só a Batista, a igreja, qualquer uma delas, a Igreja de Cristo no Brasil, ela corre a constante ameaça de se fragmentar, de ir se dividindo, ir se desfazendo, ir se fragmentando a partir de personalidades, a partir de gostos pessoais, a partir daquilo que nós achamos que deva ser a igreja, a partir daqueles projetos pessoais que muitas vezes entram à frente daquilo que é o projeto do Evangelho. A igreja no Brasil, ela corre esse risco constante de se fragmentar. É verdade que quando a gente pensa no encontro físico, esses últimos meses que vivemos são ainda mais um combustível para essa fragmentação, para que nós nos entendamos como um conjunto de pessoas diferentes que podem viver a sua fé, cada um no seu espaço privado, cada um na sua realidade privada, quando na verdade o projeto de Jesus para a igreja é que seja um corpo, para que seja uma comunidade, para que seja uma unidade. Então eu quero nessa noite refletir com os irmãos sobre caminhos possíveis que a igreja precisa trilhar para evitar esses perigos, para evitar o perigo da fragmentação, para evitar o perigo da divisão, para evitar o perigo de colocar os nossos pensamentos, colocar os nossos gostos, colocar as nossas posições pessoais à frente do Evangelho. Nós precisamos, então, constantemente nos voltar às Escrituras, refletir a partir das Escrituras e nos mantermos alertas para aquilo que nos divide e nos mantermos alertas também para aquilo que nos une. Para que a história da Igreja Batista em Quitaúna, daqui para frente, cresça em unidade, cresça em comunhão, cresça nesse sentimento de corpo, nesse sentimento de comunidade. E diante desse perigo de fragmentação, diante desse perigo de divisão, um primeiro caminho que o apóstolo nos apresenta, a partir desse texto que lemos, a carta aos Efésios, no capítulo 4, o primeiro caminho que o apóstolo nos apresenta é de revisitarmos o sentido da nossa vocação. Veja o que diz o verso 1 do capítulo 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Agora, meus irmãos, a palavra vocação, ela é compreendida no nosso meio de diversas maneiras. Muito possivelmente, quando a gente fala em revisitar a vocação, talvez venha à sua mente a ideia de uma missão, a ideia de algo a ser feito, a ideia das ações missionárias da igreja, mas na carta aos Efésios não é esse o sentido de vocação. Vocação aqui está ligado ao chamamento, está ligado à voz do Senhor quando nos chama das trevas para a luz. E é a partir desse chamamento, é a partir dessa vocação que a nossa identidade ela é reconfigurada. E é a partir daí que a igreja é construída. É muito interessante que o apóstolo, ao longo da carta, ele nos mostra diversas características que vão transformando a nossa identidade a partir da nossa identificação com Cristo. E esse é o sentido da nossa vocação.
Veja, por exemplo, apenas aqui para passearmos um pouco pela carta, quando nós vamos lá para o capítulo 1, nos versos 3 a 14, quando o apóstolo pontua ali diversas bênçãos que recaem sobre aquele que se identifica com Cristo, veja quantas vezes as expressões em Cristo, por meio de Cristo, com Cristo, aparecem aí, e essas expressões servem para mostrar qual é a nossa identidade quando nos identificamos com Cristo. Ou seja, qual é o sentido da nossa vocação, qual é o sentido do nosso chamamento, qual é o sentido do nosso redirecionamento de vida quando ouvimos a voz do Senhor. Então veja aí no verso 3, por exemplo, que o apóstolo nos diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essas bênçãos recaem sobre nós porque estamos em Cristo. Ele continua dizendo que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, que Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. O texto continua dizendo, no verso 6, que a graça de Deus é nos dada gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo. Nele, verso 7, em Cristo temos também a redenção por meio do sangue, perdão de pecados, que Ele derrama sobre nós. No verso 9, nos revela o mistério da sua vontade, nele, em Cristo, que é fazer convergir em Cristo todas as coisas. No verso 11 ele diz que nele, em Cristo, fomos também escolhidos conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E a gente poderia continuar por toda a carta, destacando tudo o que somos, tudo o que recebemos, tudo o que acompanha a graça de Deus, que chega a nós por meio de Cristo. E esse é o sentido do nosso chamamento. O chamamento, a vocação, está mais ligada àquele que chama do que àquele que ouve. A formação da igreja, a formação da unidade da igreja, do corpo de Cristo, está mais ligado a ouvirmos a voz de Cristo do que às nossas percepções, à nossa identidade individual, ao nosso gosto pessoal. E um dos caminhos, portanto, para caminharmos nessa jornada de unidade, nessa jornada de comunidade, nesse senso de sermos um, sem dúvida é revisitarmos, portanto, esse chamado. É olharmos que o nosso chamado está ligado à voz de Cristo, e não aos passos que nós damos por vontade própria, e não às nossas percepções individuais, e não aquilo que achamos que deva ser, e não aquilo que nós impomos como vontade própria. Nós precisamos revisitar esse chamado, nós precisamos mais uma vez ouvir a voz daquele que nos chama, nós precisamos mais uma vez entender o que está incluído quando dizemos que estamos em Cristo. Termos os nossos ouvidos atentos, termos os nossos olhos abertos, termos o nosso coração aberto para ser transformado à imagem de Cristo. Porque se o nosso chamamento, se a nossa vocação está mais ligada àquele que chama do que a nós que ouvimos, é a Cristo, é diante dele, é perante ele que nós precisamos constantemente estar. É num relacionamento profundo com Cristo, é relembrando constantemente a nossa identificação com a morte e com a ressurreição de Cristo, é lembrando constantemente que em Cristo somos o que somos. É a partir daí que a nossa vocação ela é reavivada em nós. É a partir daí que os nossos comportamentos pessoais, é a partir daí que tudo aquilo que vem do nosso homem carnal e que pode ser colocado eventualmente diante da comunidade, essas coisas são anuladas, porque todos nós passamos a estar voltados para aquele que nos chama, com olhos abertos, com ouvidos atentos para a voz daquele que nos chama. E aí nós vamos sendo transformados a partir desse chamamento. E aí o nosso coração vai sendo transformado a partir da voz de Cristo. E aí quando olhamos para nós, dia a dia, não olhamos para nós, mas olhamos para Cristo.
e Cristo vai se tornando Senhor, e Cristo vai nos transformando, e o nosso velho homem vai sendo eliminado, e a igreja de Cristo assim vai crescendo em unidade, em comunhão, em amor mútuo. Então, se queremos evitar, se queremos trilhar um caminho daqui para frente, que possa driblar, que evite o caminho da divisão, que evite essa ameaça que, irmãos, é uma ameaça constante para qualquer igreja no nosso tempo. A ideia de pessoas colocando seus egos à frente do senso de corpo de Cristo, isso é uma realidade constante. Se queremos evitar isso, se queremos construir uma igreja cada vez mais unida, se queremos construir uma história daqui para frente em unidade e em amor mútuo, certamente não será pelo caminho da imposição dos nossos gostos pessoais, não será pelo caminho da imposição daquilo que pensamos, certamente será em abrirmos os nossos ouvidos, abrirmos os nossos olhos e vermos e ouvirmos a voz daquele que nos chama. Reconfigurarmos cada dia a nossa identidade a partir daquilo que somos em Cristo Jesus. A mesma carta, no capítulo 2, diz o seguinte, no verso 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É isso que somos, irmãos. Nós não somos o nosso velho homem, nós não somos aquilo que pensamos que é o melhor, nós somos o que Cristo faz de nós, e é para isso que nós temos que nos voltar, porque a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. A igreja não é um conjunto de pessoas que discutem os seus gostos pessoais, a igreja é o corpo de Cristo, portanto é a voz de Cristo, portanto é o olhar para o Cristo, portanto é a presença de Cristo que garante a igreja de Cristo. Mas não apenas revisitar o nosso chamamento, não apenas revisitar a nossa vocação, é um caminho necessário para que nós evitemos um caminho de desunião, um caminho de divisão, um caminho de fragmentação. Nós precisamos também transformar essa vocação, transformar tudo o que somos pela graça de Cristo Jesus, nós precisamos transformar isso em ação. O verso 2 e 3 dizem o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Veja, irmãos, que o texto nos chama a, olhando para Cristo, transformar essa compreensão que nós temos da nossa própria identidade em Cristo em ação cotidiana. E é muito interessante que as virtudes, que nós poderíamos chamar de virtudes, que o texto nos coloca, humildade, docilidade, paciência, suportar um ao outro em amor, esforçar-se para conservar a unidade, veja que nenhuma dessas virtudes pode ser feita sozinho. Não são virtudes que nós podemos viver diante do espelho, porque são virtudes relacionais. Ninguém é humilde para si mesmo. Nós só podemos ser humildes em relação a uma outra pessoa. Ninguém é dócil para si mesmo. Nós só podemos ser dóceis em relação a outra pessoa. Ninguém suporta no sentido de dar forças a si mesmo. Nós só podemos dar suporte a outras pessoas. Todas essas virtudes, todos esses comportamentos, todas essas ações que o apóstolo ensina à igreja na carta aos Efésios são relacionais. São para ser vividas no corpo, e são reflexo daquilo que nós somos, da nossa identidade em Cristo Jesus. E por que isso é importante? Isso é importante porque não são tendências pessoais, não está ligado a um tipo de perfil de pessoa, não está ligado a um certo comportamento. É verdade que existem comportamentos humanos, é verdade que existem temperamentos humanos que tendem naturalmente à docilidade, naturalmente à humildade, mas o que o texto está nos falando é de um comportamento que advém da nossa identidade em Cristo.
Isso significa, meus irmãos, minhas irmãs, que esse reflexo de quem somos em Cristo Jesus, assim como nós enxergamos quem somos em Cristo Jesus como uma identidade nossa, precisa ser também enxergada no outro. Por vezes, nossa tendência natural, por vezes o nosso comportamento natural não é de humildade, não é de docilidade, não é de paciência, não é de suporte, não é de esforço para manter a unidade. Muitas vezes, o que está no nosso coração é impaciência, é indocilidade, é amargura, por vezes é a vontade de ver a coisa se fragmentar mesmo. Mas assim como nós, quando sentimos essas coisas, quando percebemos esse tipo de pensamento em nossa mente, nos voltamos para as Escrituras e podemos ali revisitar quem somos em Cristo Jesus, e aí o Espírito vai trabalhando em nós e vai eliminando tudo isso. Assim também nós precisamos entender que os nossos irmãos e irmãs que estão conosco celebrando, estão construindo uma comunidade junto conosco, também sobre eles recai a identidade de Cristo. Porque quando nós compreendemos assim no outro, quando o nosso coração está direcionado para o outro, e quando nós enxergamos a identidade minha e a identidade do outro em Cristo Jesus, aí já não importa mais se de repente aquela pessoa discorda de mim em alguma coisa. Aí já não importa mais se eu torço para o time A e o irmão torce para o time B. Aí já não importa mais um tema que tem dividido sim a igreja no Brasil. Já não importa mais se eu votei em A e o outro votou em B. Porque não são essas coisas que nos unem em Cristo Jesus. O que nos une em Cristo Jesus é a nossa identidade em Cristo Jesus. O que nos une em Cristo Jesus é o fato de que na sua morte nós identificamos e na sua ressurreição nós também nos identificamos. E essas coisas passam a ser secundárias, e essas coisas passam a ser o gerenciamento que temos do nosso cotidiano, porque estamos neste mundo, e este mundo tem a sua forma de funcionar, mas isso não pode implicar na unidade, na desunidade da igreja. Então nós precisamos sim revisitar a nossa vocação, revisitar quem somos em Cristo Jesus, revisitar para que Cristo nos chamou, revisitar o fato, como o apóstolo vai dizer no capítulo 2, de que fomos chamados das trevas, fomos chamados de uma vida de dissolução, de pecado, para uma vida de santidade, e que eu, os meus irmãos, as minhas irmãs, todos nós ouvimos essa mesma voz que a voz de Cristo Jesus, e a partir daí, transformar essa voz, transformar esse chamamento, transformar essa vocação em ação em que o outro, o meu irmão, a minha irmã, passa a estar à frente de mim, em que a minha identidade, ou aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, passa a ser menor do que a minha unidade com o meu irmão, em que a imposição da minha vontade passa a não ter mais importância, porque eu quero ser um com o meu irmão, com a minha irmã. E aí sim, a humildade, a docilidade, a paciência, o desejo de ser suporte para o outro, o esforço para conservar a unidade passam a ser reais. Quando nós olhamos para quem nós somos, e quando nós olhamos para quem são os nossos irmãos e irmãs do ponto de vista humano, somos diferentes. Temos posições diferentes, temos pensamentos diferentes, temos 1001 razões para sermos intolerantes, para afastarmos uns dos outros, temos diversos motivos para que isso aconteça. E é por isso que o exercício da humildade, da paciência, do suporte comum, que se desdobram a partir da nossa vocação em Cristo Jesus, precisam ser reais, para que nós possamos construir uma família, para que nós possamos construir uma comunidade em torno da cruz, em torno do Cristo morto e ressurreto por nós. Mas o texto continua: se nós precisamos revisitar a nossa vocação, se nós precisamos revisitar a voz de Cristo que nos chama e tudo o que isso implica, tudo o que é nos dado junto com a salvação,
junto com a graça, junto com a misericórdia que vem sobre nós pela cruz. Se dessa vocação, se dessa voz de Cristo, nós precisamos transformar em ação concreta, em humildade, docilidade, paciência, suporte mútuo, em esforço para mantermos a unidade, nós também precisamos, se queremos evitar a fragmentação da igreja, se queremos evitar que a igreja deixe de ser uma comunidade, passe a ser um monte de gente com cabeças diferentes num mesmo espaço, nós precisamos também discernir entre o que de fato nos une como igreja e o que eventualmente pode nos dividir nos outros campos, no campo humano, digamos assim. E aí os versos 4 a 6 deixam isso muito claro. Não adianta nós acharmos que seremos unidos em todas as coisas. Não adianta nós acharmos que vamos concordar sobre todos os aspectos, sobre todos os assuntos, com todas as situações. Meus irmãos e irmãs, somos pessoas diferentes. Somos pessoas com histórias diferentes. Somos pessoas com temperamento diferente. Somos pessoas cuja trajetória de vida é diferente. E isso vai configurando a nossa existência por caminhos diferentes. Então é natural que pensamentos, que gostos, que posições sejam diferentes. Nós somos pessoas, não somos máquinas. Não nascemos de uma linha de produção em que toda a peça, sai do mesmo jeito. Nós somos pessoas, somos naturalmente diferentes. Então, nós não precisamos e não podemos achar que nós vamos concordar com tudo sobre todos os aspectos, porque nós não vamos. Por isso é importante discernir o que é a nossa unidade. Em que consiste a unidade do corpo de Cristo? Em que nós temos que de fato concordar? Para que quando venha o dia em que uma ameaça apareça, para quando chegar o dia da discórdia, para quando chegar o dia das opiniões contrárias, para quando chegar o dia em que de repente a minha posição seja A e o do irmão seja B e da irmã seja C, nós saibamos aquilo que nos une. Porque se nós acharmos que vamos concordar com todas as coisas, sobre todos os aspectos, nós vamos nos fragmentar muito rápido. Nós precisamos sim ter em mente e discernir aquilo que nos une. E o apóstolo, no capítulo 4, versos 4 a 6, deixa isso claro. Há um só corpo. Nos une o fato de que nós pertencemos ao corpo de Cristo. Há um só Espírito. Nós somos unidos pelo fato de que é o Espírito Santo de Deus que nos move, é o Espírito Santo de Deus que nos habita, é o Espírito Santo de Deus que nos santifica, é o Espírito Santo de Deus que nos transforma. Há uma só esperança para a qual nós fomos chamados. Então, o sentido da nossa esperança é o mesmo. Nós caminhamos numa mesma direção, num mesmo horizonte, numa mesma esperança. Há um só Senhor. Nós não podemos estar unidos se tivermos senhores diferentes. Isso causaria, sim, uma ruptura, e uma ruptura necessária. Mas nós temos um só Senhor, e isso nos une. É aquele que, por amor a nós, morreu na cruz e, subindo da morte, trouxe todos nós da morte para a vida. Há um só Senhor, há uma só fé. Nós cremos nesse Senhor. Nós cremos que esse Senhor forma essa igreja. Nós cremos que esse Senhor nos envia o seu Espírito para nos conduzir, nos santificar e nos direcionar. Há uma só fé. Há um só batismo. Porque o batismo não são os atos individuais que nós fazemos naquele momento simbólico, mas o batismo é o que é simbolizado por aquele momento, que é a nossa identificação com a morte e com a ressurreição de Jesus Cristo. Então nós não somos batizados em batismos diferentes só porque o rito batismal foi feito em dias, em lugares, em momentos diferentes. Há um só batismo.
Nós nos identificamos com a morte e com a ressurreição de Cristo. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Há um só Deus que não está só em mim. Há um só Deus que está em mim, nos irmãos e nas irmãs. Há um só Deus que não atua na igreja apenas a partir de mim, mas atua por meio de cada um e cada uma que pertence ao corpo de Cristo. Há um só Deus que não move a igreja a partir apenas de uma pessoa, mas que move todas as pessoas daquela comunidade numa mesma direção. Há um só Deus que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Irmãos e irmãs, eu tenho imensa alegria de estar nesse momento com os irmãos. É um prazer muito grande celebrar esses 63 anos. Mas também é uma alegria muito grande saber que os irmãos estão empenhados em seguir a Cristo. Estão empenhados em cada dia ouvir a voz de Cristo. Estão empenhados em construir uma comunidade em torno do Cristo. Isso é uma alegria ainda maior que a percepção da ação de Deus nesses 63 anos que nós celebramos hoje com os irmãos. É a percepção de que daqui para frente os irmãos continuarão no caminho do Evangelho. E eu queria nessa noite apenas trazer esse recado, apenas trazer esse alerta, para que essa igreja, a cada dia mais, seja a igreja viva de Cristo em Quitaúna. Para que dessa igreja emane vida para esse lugar, para que dessa igreja emane vida para as pessoas que aqui estão, para as pessoas que estão nos arredores. E sem dúvida isso só é possível quando estamos unidos em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, revisitemos a nossa vocação em Cristo. Revisitemos quem somos em Cristo Jesus. Não deixemos que as nossas identidades humanas tomem o lugar, tomem o espaço de quem somos em Cristo Jesus e de tudo o que recebemos pela nossa identificação em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, transformemos essa nossa vocação em Cristo Jesus em ação prática, em serviço mútuo, em humildade, em docilidade, em paciência, em suporte mútuo. E irmãos e irmãs, discernamos a cada dia o que é essencial, o que de fato é aquilo que constitui a unidade do corpo de Cristo. E quais são os elementos periféricos, elementos humanos que eventualmente nós podemos discordar. E não tem problema, porque nós somos unidos por alguns elementos fundamentais. Em torno desses nós precisamos estar. Em torno das outras questões, nós conversamos, nós discordamos, nós distanciamos e reaproximamos, mas nós precisamos discernir exatamente que somos um, não porque pensamos igual sobre todas as coisas, mas somos um porque pertencemos ao corpo de Cristo, somos um porque o nosso Senhor é um, somos um porque o nosso Deus é um, somos um porque sobre nós está um mesmo Espírito, e somos um porque somos movidos numa mesma esperança. Que esses elementos nos deem o que necessitamos, para que a cada dia os irmãos possam construir uma igreja, uma comunidade, ou como o próprio apóstolo fala um pouquinho antes, uma família de quem que recebe o seu nome de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs, que o futuro dos irmãos possa ser um futuro de refletir a imagem de Cristo. Pai Santo, obrigado, Deus, obrigado por essa noite tão alegre. Obrigado, Senhor Deus, por poder celebrar com os meus irmãos e irmãs nessa noite. Obrigado também, Senhor Deus, pela honra de compartilhar um pouco das percepções que o Teu Santo Espírito me moveu. Obrigado, Pai, porque eu sei que essa igreja tem sido uma igreja abençoadora, e eu peço que o Teu Santo Espírito continue conduzindo a Tua igreja daqui para frente, Pai, para que essa igreja a cada dia seja testemunha do Teu reino.
Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos sobre a Igreja Batista em Quitaúna. Em nome de Cristo Jesus.